Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lauriston Soares. Eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e etc., onde eu discuto muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. Eu estou dando sequência a várias videoaulas onde eu estou falando sobre doenças hematológicas, né? E o tema do vídeo de hoje é para falar sobre a polissetemia, que é um aumento súbito na produtividade das hemácias. E a gente vai ver que o aumento súbito da produtividade dessas hemácias lá no tecido hematopoético está relacionado com alguns fatores, como, por exemplo, o paciente que foi acometido a uma intoxicação, né, por dióxido de carbono, por mercúrio, por chumbo. Isso faz com que haja o aumento súbito na produtividade dessas hemácias, né? Então, a gente pode observar que vai ter um aumento dessas hemácias ali na sua produtividade e vai ocasionando ali no que nós chamamos de esplenomegalia. O que é esplenomegalia? É o aumento súbito do baço, né? O baço ele fica grande demais, né? O que vai ocasionando, consequentemente, numa anemia hemolítica, onde o baço ele vai começar a destruir ali através dos macrófagos, destruir ali várias hemácias, né? Então, as características clínicas do paciente com essa patologia é bem inespecífica, como vertigem, né? Cefaleia, dores de cabeça, sonolência, perda de peso, dor epigástrica, né? Prurido, é, hemorragias excessivas, né? Hepatomegalia também, um aumento súbito do fígado. Então, nas manifestações bucais, a gente pode também observar violácea. A gente também pode ver também petequias, equimoses, né? Que, inclusive, ao toque, existe um sangramento quando a gente toca, porque tem tanto sangue que só de você tocar no tecido já sangra, né? Então, a gente vai ter alguns critérios para avaliar. Lá no hemograma, quando você solicitar, você vai ver que está saindo do valor de referência. O valor de referência, inclusive, é entre 4 a 6. Se existe um aumento mais de 6.000 hemácias, é porque esse paciente ele tem uma anemia. E o tratamento é bem interessante, porque como existe também um aumento súbito de hemácias, né, consequentemente vai ter também um aumento súbito de neutrófilos, né, o que a gente chama de neutrofilia. E aí o tratamento é bem interessante, que é colocar o paciente a nível hospitalar, onde ele vai fazer um tratamento a nível de sangria, literalmente. Ele vai ser colocado, né, é, instrumentais para que haja perfurações nas veias ou nas artérias, para que haja a drenagem desse sangue. Vai fazendo isso em dias alternativos, até que o hematócrito ele se normalize. O hematócrito é um índice para conseguir identificar a quantidade de hemácias que está circundando na corrente sanguínea. Hematócrito é isso. Então, o paciente ele vai fazendo isso em dias alternados. Sangria, ele vai, é como se ele estivesse doando sangue, né, de maneira constante. Então, é interessante que esse paciente ele vá fazendo isso em dias alternados e quando o hematócrito ele estiver normal, ele vai fazendo isso em decorrência de alguns meses, até que ele corrija o fator etiológico, que é a descontaminação por dióxido de carbono, a tirar o baço, né? Porque o baço também está ali relacionado ao desenvolvimento dessa anemia, e também fazer todo um hemograma para conseguir identificar se a doença ela já foi estabelecida, né? Já foi removida. Agora a gente começa a falar sobre leucemia. A leucemia é uma doença onde existe a transformação maligna de uma célula de defesa. E essa célula de defesa, ela passa por um processo de malignização na própria medula óssea e depois de tantas divisões celulares, ela agora vai ser infiltrada para a corrente sanguínea e, consequentemente, ela vai se proliferando e vai crescendo, né?
Para que essa doença ela seja acometida, geralmente o paciente ele tem que ter muita exposição à radiação ionizante, ele tem que também ter exposição a agentes químicos, agentes virais, como o vírus do HTLV1. Ele também pode ter alguns fatores genéticos predisponentes ao desenvolvimento da leucemia, né? Então, na classificação, a gente tem pelo menos alguns tipos de leucemia. A leucemia mieloide e a leucemia linfóide, que ela pode ser crônica ou ela pode ser aguda. Geralmente, a aguda, ela acomete mais indivíduos mais jovens. A crônica é indivíduos mais velhos, como os idosos, né? Então, a leucemia linfóide acomete as células dos linfócitos. Já a leucemia mieloide acomete aquelas células como neutrófilos, basófilos, eosinófilos, ou seja, as células granulócitas, né, que tem grânulos no seu citoplasma. Então, as características clínicas, geralmente, ela tem uma predisposição à leucemia, ela tem uma predisposição a pacientes do gênero masculino, né? Então, a gente vai ver que existe a presença de petecas na boca, equimoses, né? Sangramento, febre, hepatomegalia também, linfodenopatia, né? Sangramento gengival, infiltramento ali leucêmico na gengiva, aumento da gengiva de maneira difusa e é bem indolor. O paciente ele não vai apresentar uma dor sistêmica com relação ao acometimento dessa lesão. Então, aqui a gente pode ver que o diagnóstico dessa doença ela vai ser através de testes de imunohistoquímico para identificar se existe a presença de células ali neoplásicas, né? A gente pode ver que o diagnóstico diferencial para essas doenças é o eritema multiforme, hiperplasia gengival, herpes, né? O tratamento para a leucemia basicamente é quimioterapia por indução, quimioterapia por manutenção e também pode também ser combinado com outros tipos de tratamento, como transplante de medula óssea, tratamento de suporte, né? Transfusões plaquetárias, transfusões de concentrados, né? De hemácias. Então, aqui a gente pode ver que os pacientes eles devem ser acometidos a uma orientação na higiene oral para evitar sangramentos gengivais, já que a gengiva ela se encontra edemaciada, né? Então, quando o paciente ele tem manifestações bucais e ele vai ser acometido ao tratamento, esse tratamento vai ocasionar alguns sinais e sintomas relacionados ao tratamento que ele está sendo submerso, como herpes, mucosite oral, estomatite herpética, por conta do tratamento, né? Então, a gente pode ver que o cirurgião dentista ele pode realizar alguns tratamentos nesse paciente leucêmico, só que isso vai depender do grau em que ele se encontra. Se ele tiver imerso a uma leucemia de alto risco, o cirurgião dentista só pode realizar procedimentos em casos de emergência. Agora, se ele tiver imerso a um risco moderado, o cirurgião dentista ele só pode fazer algum tipo de tratamento quando ele conclui o tratamento quimioterapêutico depois de 21 dias, para evitar ali cáries por irradiação ou xerostomia, né? Quando o paciente ele apresenta uma leucemia de baixo risco, não existe contraindicações alguma para o tratamento odontológico. Diante disso, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Deixem o seu like. No próximo vídeo eu vou falar sobre trombocitopenia. Então, já deixem o seu like, se inscrevam aqui no meu canal, deixem nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem acerca da temática que a gente está trabalhando. E me sigam lá na rede vizinha, @biologia e etc. Lá eu estou divulgando muito conteúdo científico, lá eu estou falando muito sobre ciência e eu estou falando muito sobre hematologia e anatomia humana. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, viu? Não se esqueçam de ativar o sininho para receber as próximas notificações dos meus próximos vídeos. E
Deixem os comentários de vocês acerca sobre qualquer conteúdo que vocês tenham dúvidas.